Boa noite. Seja bem-vindo ao Band Entrevista. A semana que passou reuniu aqui em Brasília milhares de pessoas em torno do 8º Fórum Mundial da Água. A ideia era discutir a questão do abastecimento em nível global, buscando o uso racional e sustentável desse recurso. Representantes de mais de 100 países do mundo se revezaram em palestras e compartilharam experiências sobre a tentativa de reativar áreas úmidas. Essas áreas sempre foram fonte de água para consumo humano, mas foram diminuindo ao longo do século passado. Um dado impressiona: cerca de 30% das terras em todo o mundo permanecem com cobertura florestal, mas pelo menos 2/3 desta área estão degradados. O governo de Portugal, por exemplo, mostrou que planeja renovar todo o sistema de abastecimento do país nos próximos 50 anos. E para falar sobre esse plano e sobre o Fórum da Água de modo geral, quem está aqui conosco é justamente o ministro do Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes. Boa noite, ministro. Muito boa noite. Prazer em tê-lo aqui. É um grande Gosto prazer. também. Obrigado pelo convite. Vamos sentar, por favor. Ministro, nós vamos começar aproveitando que essa semana que passou nós tivemos o Fórum das Águas aqui em Brasília, apesar de Brasília estar vivendo um racionamento de água. É uma coisa bastante interessante isso. Mas, na sua opinião, o fórum acontecido aqui em Brasília vai trazer efeitos práticos? O Fórum foi muito importante para, de facto, se poder, como disse bem na peça inicial, discutir o problema da água à escala global. Há cada vez mais países onde o acesso à água é mais difícil, o que parece ser contraditório com aquilo que é a evolução da própria ciência e da técnica. Portugal, por exemplo, fica numa bacia, a bacia mediterrânica, bacia essa onde o consumo de água é superior à pluviosidade. E, de facto, existem no mundo ainda 2 mil milhões de habitantes, 2 mil milhões de habitantes, quer dizer, mais de 1/3 dos habitantes da Terra que estão em zonas com escassez de água, ou em si países como, por exemplo, como de uma maneira geral a África subsaariana, onde, apesar de haver recurso abundante, não têm infraestruturas de tratamento dessa mesma água e menos ainda depois do esgoto produzido, o que faz com que a qualidade das massas de água se degrade e, por isso, o recurso, ainda que exista, não está na prática disponível para poder ser consumido. E o Fórum discutiu estas questões, discutiu a tentativa de um compromisso à escala global em prol de um uso eficiente da água. Só a concluir esta primeira resposta, o Acordo de Paris, que todos conhecem, o Acordo das Alterações Climáticas, tem 2 verbos particularmente importantes. O verbo mitigar, que quer dizer reduzir as emissões atmosféricas, e o verbo adaptar. Adaptar quer dizer isso mesmo, quer dizer que quando há 30 anos, quando se aprovou o relatório Our Common Future, da Sra. Brundtland, quando pela primeira vez se escreveu assim em papel oficial, e na Conferência do Rio, se escreveu que nos devíamos preocupar com o desenvolvimento sustentável e significava dizer-se que nenhuma economia podia crescer sem pensar nas gerações futuras, eu direi que a geração futura nós já sabemos qual é. É a nossa, é esta. E por isso é hoje que temos que nos adaptar àquilo que já são hoje também as alterações climáticas. O senhor acha que o fórum serviu para produzir boas decisões que possam efetivamente melhorar a oferta e a qualidade de água no mundo? Este fórum é um fórum que, ainda que represente os Estados e represente as ONGs e represente muitas instituições científicas, é um fórum com alguma informalidade, como aliás é comum num fórum. Sendo que eu não tenho a mais pequena dúvida que os governados, os povos do mundo, estão à espera que essas decisões sejam tomadas. Por isso é que é tão importante nós reunirmos-nos muito com a perspectiva da própria Conferência das Partes do Clima e porque a água é uma questão fundamental vital, quando se fala do clima e das alterações climáticas, que vai acontecer no próximo inverno, no final deste mesmo ano em Varsóvia, a água possa ter um papel muito importante naquilo que são as contribuições setoriais, as contribuições nacionais que cada país tem que apresentar a cada 5 anos para garantir que o mundo chegará ao final deste século apenas, e mesmo isso é muito, 1,5 grau mais quente do que era no início da Revolução Industrial, ou seja, no final do século XVIII. Que é um grande problema. Agora, é a primeira vez que acontece um fórum em país de língua portuguesa. É a primeira vez que há um fórum no Hemisfério Sul e é a primeira vez que há um fórum num país de língua portuguesa. E por isso Portugal
teve um empenho tão grande na sua preparação. Desde o stand, que foi, não só tinha um contentor muito bonito, como um conteúdo muito expressivo e que esteve sempre cheio com atividades sucessivas, como também uma grande prova de organização das autoridades brasileiras, autoridades do governo federal e, naturalmente, até as organizações que se quiseram juntar. E, de facto, o Fórum foi um sucesso, tanto na sua organização como nas suas conclusões. Ministro, Portugal, em pouco mais de 20 anos, teve um crescimento muito grande no acesso à população à água e também à qualidade da água. Como que isso aconteceu? É verdade. Há até um senhor chamado Paul Reiter, um dos gurus da água, que tem um artigo muito impressionante chamado The Portuguese Miracle, embora eu seja testemunha de que não houve milagre nenhum, foi mesmo muito esforço. Trabalho e dinheiro. Sim, uma grande organização institucional, por outro lado, e uma grande capacidade empresarial, seja de empresas públicas, seja de empresas privadas, que conduziram um investimento de 10 bilhões de euros durante estes 25 anos. E que têm dois resultados que eu posso mostrar. Há 25 anos atrás, apenas 50% da população portuguesa tinha água segura na torneira. Hoje são 99%. Pode beber água da torneira em qualquer sítio em Portugal. E um outro indicador que prova bem o esforço que fizemos no chamado ciclo urbano da água, que é a gestão da água de abastecimento, mas depois também do esgoto, das águas, do esgoto que nós produzimos portanto, o seu tratamento, é que há um indicador da qualidade das águas balneares, das águas das praias à escala europeia, que são as bandeiras azuis. E há 20 anos, em Portugal, havia 60 praias em Portugal, para ser mais rigoroso, 62 praias com bandeira azul. Hoje há 320, ou seja, quase todas as praias do país têm bandeira azul, prova de que os nossos esgotos, os nossos efluentes, para usar o termo técnico, são tratados hoje e conduzidos bem ao seu destino final. Ministro, o Brasil, a relação que tem com Portugal, a relação próxima que os nossos países têm desde a sua história, traz uma responsabilidade a Portugal para ajudar de forma melhor ao Brasil? Sempre por determinação e por vontade daquilo que são as autoridades brasileiras. Portugal quer muito cooperar com todos os países que reconheçam a capacidade técnica que Portugal tem. Eu direi que essa capacidade técnica tem que ser avaliada em dois momentos, mas ainda pensando que a água é um dos ODS, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o que contribui para que as organizações multilaterais, o Banco Mundial e outros que muito ativos na América Latina, estejam particularmente disponíveis para investir e ajudar as autoridades federais, estaduais, municipais nesses mesmos investimentos. Porque independentemente daquilo que é a capacidade de financiamento, e não estamos aqui para enganar ninguém, não há de ser certamente Portugal a ajudar a financiar diretamente esses projetos em países com a dimensão do Brasil, mas todos esses projetos de investimento, existe cada vez mais a exigência de que as coisas não funcionem bem no dia da inauguração, ou melhor, não funcionem bem só no dia da inauguração, nesse dia corre sempre bem. Pronto, e por isso, e de facto, a capacidade de gestão e de intervenção nas redes e nos sistemas, com plataformas tecnológicas de gestão, com controlo de pressão para evitar que se perca a água, com formas de garantir que não existe água não faturada, com formas de garantir depois nas redes de esgotos que não há infiltrações de águas pluviais nas redes de esgotos, para também numa cidade não produzir 100 metros cúbicos de esgoto e não tratar 200, porque isso fica muito mais caro, porque lá entra a água. Aí, de facto, Portugal tem uma grande experiência, uma experiência comprovada e não tenho a mais pequena dúvida que as empresas portuguesas estão muito interessadas em poder participar nos concursos públicos que as diferentes organizações públicas de diversos níveis da administração no Brasil venham a abrir. Portugal está presente e dirá presente. Ministro, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco eu queria saber como que Portugal planeja renovar o seu abastecimento de água nos próximos 50 anos. Agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. Eu espero você. É bem rápido.